Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor coste os lábios bajuladores e cale a língua arrogante. Eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Esse capítulo começa falando que os que temem o Senhor sumiram da terra. No versículo 1, ele fala: pois os fiéis estão desaparecendo depressa, os que te temem sumiram da terra. E no versículo 2, ele fala por que os que temem o Senhor sumiram da terra. 1, porque todos mentem uns aos outros. 2, porque todos falam com lábios bajuladores. E 3, porque todos têm um coração fingido. Depois ele continua, e no versículo 4, ele mostra, primeiro ele fala, que o Senhor corte os lábios bajuladores e cala a língua arrogante, que é o clamor de Davi, o homem de Deus. Mas no versículo 4, ele fala: eles dizem: mentiremos quanto quisermos, os lábios são nossos, quem nos impedirá? Isso mostra que uma das razões por nós termos a língua que nós temos, por nós sermos esses homens que não temem a Deus, é porque nós achamos que nós somos senhores de nós mesmos. A língua é minha, eu falo o que eu quero. A mente é minha, eu penso o que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. E depois ele continua dizendo que o Senhor responde que ele está vendo essa violência que está sendo cometida contra os indefesos e que as promessas deles são puras, que elas são como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Não sei exatamente o que isso significa, mas deve ser uma prata bem pura, porque foi purificada 7 vezes. E depois ele fala: portanto, Senhor, nós sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. É interessante que ele fala que Deus vai guardar o seu povo onde quer que o povo dele esteja, mesmo que o povo dele esteja no meio de uma geração perversa. Mas a questão é: nós somos realmente esse povo que está sendo guardado da geração perversa, ou nós somos essa geração perversa e mentirosa? Eu queria ler Tiago 3 com vocês. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Ele começa falando que a língua é a parte mais difícil que nós temos para controlar. Se nós conseguirmos controlar a nossa língua, nós conseguiremos controlar o corpo inteiro. Por que ele continua? Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o outro deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. A língua, e quando eu falo a língua, eu quero dizer tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós expressamos, não necessariamente, por nossa vontade própria. Não necessariamente eu estou dizendo algo porque eu quero transmitir essa ideia, mas também muitas coisas que nós falamos sem querer falar. E essa língua, ela tem poder. Porque aqui ele fala, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. E a gente tem a tendência de achar que, quando ele está falando da língua que profere discursos grandiosos, é a pessoa que está aqui diante do púlpito falando para todo mundo. Mas a língua, ela profere esses discursos grandiosos todos os dias.
na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa faculdade. E essa língua, ela tem o poder de matar e ela também tem o poder de trazer vida. E aqui ele fala que uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E nos próximos versículos, ele vai começar a trazer o poder da língua. Versículo 6. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Ele volta agora no que ele tinha falado antes, que a língua é a coisa mais difícil para o homem controlar. Porque às vezes, o que você faz, você consegue pensar antes. Pô, eu quero ir ali, não sei, fazer uma coisa muito errada, imagina uma coisa errada que tu gosta de fazer. Você consegue pensar e não fazer isso. Mas quando alguém fala uma coisa que te deixa indignado, que vai contra as coisas que você pensa, você não consegue pensar, você só responde. E é ali que você expressa o que realmente está dentro de você. E é nesse momento que você pode matar as pessoas. Continuando, ele fala, né, que a língua é perversa, cheia de veneno mortífero. No versículo 9. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se a gente não pode tirar água doce de uma fonte salgada, eu queria que você pensasse na sua vida. Você já machucou alguém com as suas palavras? Você já conseguiu ferir pessoas com aquilo que você falou sem pensar? Então, quem é você diante dessa situação? Se é o povo que Deus está protegendo dessa geração perversa e mentirosa, ou você é um desses que andam mentirosos na terra? Se é um desses perversos que fingem ser quem vocês não são, ou vocês são o povo de Deus que está sendo protegido? Versículo 13, ele diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Nós sabemos que o nosso coração é impuro. Só que aqui ele fala que se existe isso no nosso coração, se existe inveja, ambição, e eu vou aqui acrescentar outros sentimentos, como mentira, eu vou acrescentar outros sentimentos, como egoísmo, vou acrescentar desejos sexuais ilícitos. Se existe isso no seu coração, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras. Mas aí você acaba se vendo num beco sem saída. É um paradoxo. O que você deve fazer? Eu vou expressar aquilo que está dentro de mim e eu vou matar pessoas? Ou eu vou fingir que eu sou quem eu não sou? Porque aqui fala para não encobrir a verdade com vanglórias e mentiras. O que é melhor, fingir que eu sou quem eu não sou, ou ser quem eu sou e matar pessoas com isso? Queria ler Mateus 15 com vocês. Para falar o contexto, se vocês não souberem, Jesus chegou, não lavou as mãos, foi comer. Os fariseus falaram: como é que é? Tu não lava a mão e tal, tá na lei, fala que tem que lavar a mão. Aí Jesus fala, no versículo 11: não é o que entra pela boca que o contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela.
Aí a galera teve o bafafá, não entendi, não. E os discípulos chegaram em Jesus e falaram, não entendi. Pedro chegou nele e falou, no versículo 15, então Pedro diz, explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Aí Jesus, ainda não entendem? Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. É interessante que Jesus aqui, ele expõe a realidade do coração do homem. Ele fala, olha, o que vai te contaminar não é comer com as mãos sem lavar. Isso porque era um costume da época e estava na lei que eles tinham que lavar as mãos para comer. Inclusive, discute que... é porque não vem ao caso. Mas, certo, o problema está no nosso coração. Só que nós não podemos expressar o mal que está no nosso coração. Ou, pelo menos, eu acredito que vocês não queiram fazer isso para não matar pessoas, certo? E nessa situação, o que fazer? Por causa disso, e também por vaidade, a gente tem muita gente no nosso meio, quando eu digo nosso meio, no meio cristão, que vive de aparências, que finge ter uma vida perfeita, que finge ser o cara que ama a Deus, que busca a Deus com um coração puro e limpo todos os dias, todas as horas do seu dia, quando na verdade vive uma vida completamente distante de Deus. Mas no fim de semana é fácil fingir isso. No fim de semana é fácil chegar na reunião e mostrar para os irmãos que você é alguém que ama a Deus. No fim de semana é fácil chegar no culto e levantar os braços, é fácil fechar os olhos, é fácil chorar, é fácil orar. Mas não vale a pena viver uma vida de aparências. 1 Samuel, acho que não precisa vocês abrirem, rapidinho. 1 Samuel 16:7, também não vai abrir não. Não, é porque é rápido, é só que o Senhor vê o coração. Porque quando Samuel vai lá se apresentar e tal, ele fala para o rei, não olha para a aparência dele, porque você está vendo a aparência, mas Deus está vendo o coração. Então, de nada adianta você chegar aqui e achar que você não está trazendo morte quando você vive uma vida de mentiras, porque, na verdade, você está sim trazendo morte para si mesmo, porque Deus está vendo o teu coração. E o que está dentro de você... É estranho falar isso, mas você precisa sim colocar isso para fora. Quando ele fala, voltando para Tiago, se em seu coração a inveja, a amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, ele está dizendo sim, você tem sim que botar isso para fora. Não é para ficar guardando esse lixo que está dentro de você, não. Mas o nosso problema, muitas vezes, é como nós botamos isso para fora. Você não vai botar isso para fora numa discussão. Você não vai botar isso para fora na rua. Existe um lugar para botar isso para fora. Tiago 5, versículo 16, ele diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Essa é a maneira correta de nós colocarmos para fora o mal que há em nós. Você não tem que viver uma vida fingindo que você é perfeito se você não é. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente só vê pessoas perfeitas na igreja. E eu falo por mim, eu tento mostrar para os irmãos que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa que busca a Deus, que eu temo a Deus, que eu amo o meu próximo. Eu tento passar essa aparência. E às vezes é isso que faz nós sermos uma igreja e um povo tão doente. É nós tentarmos guardar para nós mesmos os nossos monstros. Nós queremos ser perfeitos aqui na igreja, que é o lugar onde nós podemos ser curados,
e no mundo botar tudo para fora. Talvez não botar para fora no mundo, porque a gente tem medo das pessoas da igreja verem a gente botando para fora o nosso monstro no mundo. Mas botar isso para fora na nossa casa, quando não tem ninguém vendo, quando você está sozinho. Então, eu queria convidar vocês para repensar essa postura de uma vida de aparências e começar a colocar para fora. É até uma coisa que o Davi falou, acho que na semana retrasada, ou retrasada, não sei, no porão, isso. Que a gente tem que começar a se ajudar mais. Só que a gente nunca vai se ajudar se nós formos perfeitos. Enquanto eu achar que o PP é perfeito, que ele é o irmãozão do manto, que ora e desce o fogo dos céus, e que ele é perfeitão assim para sempre, eu nunca vou poder ajudar ele. Então, eu acho que esse é o meu maior desejo com essa mensagem. Se eu tiver conseguido passar isso para vocês, que vocês precisam mostrar de verdade quem vocês são. Eu preciso mostrar de verdade quem eu sou. Eu falo vocês porque eu estou falando, mas isso também vale para mim. Sabe? Nós precisamos parar de querer ser essas pessoas perfeitas. Parar de ser essa geração mentirosa que não teme a Deus. E ser pessoas de verdade. Mostrar as nossas falhas, mostrar os nossos medos, mostrar as nossas dores. E se deixar ser tratado por essa igreja, se deixar ser tratado por Deus. Para que nós possamos, de fato, voltando para Salmos 12, ser esse povo que o Senhor protegerá, esse povo que o Senhor guardará no meio de uma geração mentirosa. Só que o Senhor nunca vai poder nos guardar de uma geração mentirosa se nós formos os mentirosos. O meu convite para vocês hoje é deixar de ser mentirosos. É parar de viver essa vida sim. E esse é um outro convite que eu nem tinha pensado em fazer, mas que eu acho que a gente tem que fazer. De estar dispostos a aceitar a gente errada. Porque eu acho que é muito difícil se abrir para uma pessoa que você sabe que não vai te aceitar. Você não vai se abrir. E até por isso é importante ser imperfeito. Para que eu possa me abrir. Eu quero que a Luane seja pecadora para que eu possa mostrar para ela que eu também sou pecador e que ela possa cuidar de mim, eu posso cuidar dela. Eu quero que o Charles me mostre o pecado dele para que a gente possa orar junto, para que a gente possa chorar junto e para que o Senhor possa ouvir a nossa oração junta. E Tiago fala que a oração do santo, como é que ele fala? Confesse seus pecados uns aos outros e ore pelos outros para ser curado. A oração do justo tem poder e produz grandes resultados. Não que por meio dessas orações nós vamos, enfim, deixar de ser pecadores imperfeitos e vamos, enfim, nos tornar perfeitos e poder viver essa vida de perfeição. Não, mas eu acho que isso vai ajudar muito a gente a caminhar. E que o Senhor possa nos fazer essa geração que o teme verdadeiramente, que não é a geração do versículo 2 de Salmos 12, que mente uns para os outros, que fala com lábios bajuladores, que tem um coração fingido. Que a gente possa deixar de viver de aparências e viver uma vida de verdade. Amém.